muito pesada a minha fala ou a conexão, vocês me falem, porque às vezes 2 coisas simultâneas podem fazer isso. Tá bem? Então, boa noite a todos, a todas. É esse momento especial, né? Já faz alguns dias que nós estávamos planejando esse momento, nós, professores do curso, para conversarmos um pouco com vocês. O trimestre corre rápido, os meses correm rápido, mas então nós não abrimos mão de fazer essa conversa, esse momento de recepção de vocês neste ano de 2023. Também para saber como é que estão, né, os estudos, a adaptação de vocês, as potencialidades e também alguma dificuldade que possam estar tendo, né, com o curso. Então, manter a nossa conexão, a nossa interatividade, embora nós estejamos em uma modalidade de estudos à distância, no sentido, né, da sincronia dos momentos de estarmos todos no mesmo tempo conectados. Isso não significa que nós não possamos estabelecer vínculos, relações, interações e fazermos atividades diversas, né? Isso depende, eu sempre tenho falado isso para vocês, muito mais de nós do que efetivamente a nossa modalidade de estudos formalmente organizada. Então, esse é um momento que tem esse objetivo. Nós organizamos de forma, tudo bem, Brian? Fica à vontade, vai chegando. Nós organizamos, então, em 2 momentos. Um primeiro momento, eu vou trazer alguns elementos para vocês. Já faz um bom tempo que, né, como coordenadora de curso, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esses pontos até. Muitos de vocês já estão na metade do curso, mas, de qualquer forma, nós organizamos esse momento em conjunto, tanto para quem estaria chegando, quanto também para, né, que está em trimestres mais iniciais, quanto também para quem está em trimestres mais avançados, todos juntos, até para poderem se conhecer. Então, a ideia num primeiro momento, eu vou apresentar algumas questões acerca do curso de vocês, curso de História da Unijuí, e depois, em seguida, a ideia é que também vocês possam ter um momento de conversa, os professores possam trazer notícias dos seus projetos, das atividades que têm desenvolvido e das perspectivas formativas, para que vocês também possam estabelecer com eles relações, estreitar vínculos e nesse ano de 2023 traçarem outras oportunidades, outras perspectivas aí na graduação, caso tenham interesse. Tá bem, pessoal? Então, é nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui os alunos que estariam chegando, né? Nós temos a Jaqueline, o Bernardo, o Ezequiel e a Cibele. Eu acho que nenhum... Deixa eu ver, a Traude já é veterana. Eu acho que não temos nenhum dos alunos que ingressaram agora, né? Então, nem a Jaqueline, Bernardo, o Ezequiel e a Cibele. Será que eles tiveram alguma dificuldade? O professor vai verificar isso com a Vanessa, se ela não auxilia, porque às vezes quando a gente está chegando, é difícil a gente se achar, né? Só um minutinho. Opa, boa noite. O José chegou. Olá, José Traude, Brian. Tudo bem, José? Olá, José. Agora eu estou ouvindo você. Agora tu estás duplo. Vou ficar só no celular aqui. A minha câmera do computador bugou. Vou ficar só no celular mesmo. E aí, beleza? Fala, gurizada, meninas, garotos. E aí, Ivo, tranquilo? Tranquilo, José. Há quanto tempo não se via? Muito bem. Seja bem-vindo, José. Nós estamos recém-iniciando. Eu estava verificando que nenhum dos nossos alunos ingressantes está no nosso encontro, na nossa recepção. Então, eu fiquei um pouquinho preocupada se eles conseguiram, se não estão com alguma dúvida.
Então, pedi um help aqui para a Vanessa, vamos ver se ela nos ajuda. Mas nós vamos, de qualquer forma, iniciar. Vocês, queridos já veteranos, vão ver que muito também daquilo que eu trouxe tinha o intuito de dar uma situada na gurizada que está chegando, tá? Então, não vou me deter tanto, vou passar mais rápido, mas se vocês também, acho que vai ser bom até para vocês essa parte, porque em outros momentos, acho que para vocês não tinha sido feito também. Então, eu vou só projetar aqui. Deixa eu pegar uma projeção aqui. Ok. Pessoal, então, deixa eu só verificar se ele vai passar. Se eu passar o slide, passa para vocês? Ou não? Por enquanto, não. Pra Não? mim, Não. tá passando? Pra mim apareceu. Pra mim não aconteceu nada também. Tá aparecendo a apresentação, né? Passa um slide aí pra Passa o ver. slide. Ainda Passei, não passei, Não. não passou. Aí não tá aparecendo. Não, agora não Então, passou. Passou. Agora prof- apareceu. Agora foi. Agora sim. a prof vai mudar aqui só um pouquinho, então. Ele não pegou Vamos pegar a minha tela inteira aqui, eu acho que vai. Esse agora tá? Agora sim. Perfeito. Agora bem certinho. Beleza. Então, meus queridos, assim, só para registrar, então, José e Ivo, vocês fiquem muito à vontade, né? Essa é uma apresentação nossa. Eu trouxe alguns elementos e conto com vocês para qualificarem essa explanação para os nossos alunos, então, e interação com eles. E os alunos também fiquem muito à vontade para perguntar e comentar enquanto nós vamos trazendo alguns pontos que é sobre o curso, então, o nosso curso de História aqui na Unijuí. Então, essa parte até eu vou convidar o próprio Ivo e o próprio José a historicizarem, caso né, se sentirem à vontade, mas o fato, né, gurizada, de que o curso de História da Unijuí, então, ele possui aí 31 anos de experiência, sendo o primeiro curso de História criado, né, então, após o final da ditadura militar, em 1985 no Brasil. Então, se os colegas quiserem comentar, eu acho até que agora esse ano esse aumenta, né, aqui o aniversário do curso, mas acho que esse fato importante, né, o fato de ter sido o primeiro curso de história que foi criado após o final da ditadura. Então, é um marco importante aí na história do curso. Tá fazendo minhas contas aqui, na verdade, vai para 38, né? Quase 40. Quase 40 anos. Tá, hoje eu estava com sobre esse aniversário, então isso. Daqui a 2 anos fazemos 40 anos de curso, né? Vamos uma comemorar. trajetória, e só reforçando o que a Thaís falou, né? É bastante simbólico isso para nós, historiadores, o fato de ser um curso, o primeiro curso criado no período da redemocratização, ou seja, após o término da ditadura militar em 85. Isso é bastante significativo, acho que é um fato a se recordar, né? Legal, José. Só vou dar uma complementação que o José falou, né, que como ele é um curso pós-ditadura militar no Brasil, ele nasceu assim com uma visão mais crítica da história, né? Então ele saiu assim de um modelo de uma história mais positivista para uma história mais crítica, né? Porque durante a ditadura militar no Brasil, muitos professores foram perseguidos, foram deixar o Brasil, enfim, né? Porque os cursos não poderiam ter esse tom mais crítico, né? Então, a partir da redemocratização em 1985, todos os cursos de história no Brasil, eles deram assim uma guinada assim no seu rumo. E o curso da Unijuí já nasceu, né, numa perspectiva extremamente crítica, né? No começo assim do curso, o curso aí tinha um alinhamento mais de um marxista, né, de uma teoria crítica marxista, e aí depois foi incorporado novos elementos, como por exemplo a escola dos análises, enfim, outras perspectivas históricas também no curso.
Nós tivemos muitos professores que trabalhavam no curso desde a fundação, que eram formados na Unicamp, Universidade Federal do Paraná, com mestrado, na Universidade, na USP, a professora Elza, então tiveram o professor Paulo Zatti na Federal Fluminense, então muitos professores que tinham contato já com outras leituras mais críticas, né? E o curso ele nasceu de uma forma bem crítica em relação à própria ditadura no Brasil, num período de redemocratização até a implantação da Constituição de 1988. Era isso, Thaís. Maravilha! Vocês vão me interrompendo que eu não os vejo, mas aí... Maravilha. E eu olhava aqui, né, que o curso, ele inicia, então, presencialmente, né, gurizada, e ele entra na modalidade EAD no ano de 2008. Então, já são aí também 15 anos de experiência nesta modalidade de ensino. Tá? Então, a Unijuí, embora agora ela tenha se reposicionado com um EAD, um EAD, digamos assim, mais também na direção do que tem sido praticado em educação à distância no Brasil, mas ela foi uma das instituições pioneiras nessa perspectiva de flexibilização do processo, né, de ensino-aprendizagem, também sendo pioneira na questão do curso de férias, que é, digamos assim, um limiar dessa ideia de você poder propiciar para estudantes de vários lugares, então, de diferentes lugares, distantes muitas vezes do campus, efetivamente, poderem estudar, né, sem necessariamente se deslocar. Então, destacar para vocês acadêmicos, até para vocês conhecerem o curso de vocês, o curso no qual vocês estão se graduando, o fato do corpo docente, então, ser todo ele, né, composto por professores com mestrado e doutorado, a maior parte são professores doutores e professores doutorandos, né, então, em breve, também serão professores, na grande maioria, doutores. A vasta experiência, então, que professores do curso têm em pesquisa da historiografia e práticas, né, de ensino de história. Depois vocês vão poder conversar com os dois dos professores, né, que estão aqui com vocês. Eu também destaquei aqui, desculpem a minha tosse, o acesso ao acervo, que é um diferencial tanto da biblioteca física quanto das duas bibliotecas virtuais da Unijuí, que também tem, né, principalmente, depois eu vou dar um destaque para a biblioteca física, embora vocês sejam estudantes da modalidade à distância, mas o fato de que vocês têm acesso, né, à maior biblioteca da região noroeste do estado, então, nesse sentido de ser uma biblioteca que vocês terão sempre acesso a ela, né, enquanto alunos da Unijuí nesse momento e também egressos depois. Outro ponto que nós gostaríamos, enquanto coordenação e corpo docente, de destacar para vocês é o fato de que vocês têm acesso a toda a estrutura da universidade, nos diferentes campi, né, dependendo da proximidade onde vocês estão. Mas mesmo vocês, então, estando muitas vezes mais próximos a um campi ou a um polo, sempre ter este pertencimento e saberem que todos os eventos que são promovidos, as aulas magnas, os cursos, os projetos que ocorrem, né, junto à comunidade, eles, então, são para vocês, né, são destinados a todos os estudantes da instituição e vocês podem e devem participar e se integrar. Então, alguns diferenciais, assim, para que também vocês consigam ver o quanto agrega valor à escolha que vocês fizeram. O diploma, que é um diploma universitário, que é muito diferente de um diploma de faculdade, né? Então, a compreensão do que é o fazer universitário, do que é uma universidade, que vocês, então, estudantes, têm acesso ao tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Muitos de vocês, às vezes até pelo perfil, pela busca da modalidade, né, em trabalhar, talvez não estarem, muitas vezes,
tão livres em termos de tempo para essa imersão no âmbito da universidade, acabam focando mais no ensino, né? Ficando junto às atividades de ensino. Mas no fazer universitário estão também as atividades relacionadas à extensão universitária, que eu sei que muitos também de vocês, alguns, né, de vocês participam da extensão, e também as oportunidades de participar na pesquisa. Então, depois vocês também poderão falar sobre isso com os professores. E destacar que o diploma de vocês, né, ele vai ter não só um conceito, não só vai ser um diploma universitário, quanto o conceito da própria instituição, o conceito do curso, e também o fato da Unijuí ter o seu reconhecimento, né, por ser uma das melhores universidades da América Latina, né, como uma pesquisa recente destacou. Um ponto importante que nós, professores, gostaríamos de trazer para vocês é o diálogo que vocês possuem sempre, que é aberto com os professores do curso. Então, vocês já perceberam que nós temos uma estrutura diferente de modalidade EAD na Unijuí, né? Diferente, por exemplo, de outros processos de educação à distância, em que vocês têm o professor, ele é o professor conteudista e também aquele que faz as correções, né, nas outras estruturas, mas o diálogo geralmente se dá com o tutor que é também graduado muitas vezes na área, e é ele que estabelece os retornos, o diálogo, as explicações, as orientações para os alunos. Na Unijuí, nós escolhemos um modelo diferente, a gente fez um modelo porque nossos professores, nós estamos aqui, estamos na região, estamos na Unijuí. Então, a nossa escolha foi por dar esse lugar para o professor. Então, vocês já perceberam que vocês têm acompanhamento da tutoria, mas muito em questões, né, de ordem técnica, de dificuldades, de acompanhamento de estudos, de organização da vida estudantil de vocês, um apoio, uma ponte entre o professor e vocês. Porém, quando vocês têm uma dúvida, vocês querem conversar, precisam de esclarecimentos, quem faz esse processo é diretamente o professor, né? Então, também agendar um momento, conversar, né? Querer saber mais sobre algum ponto. Então, esse diálogo, ele é sempre aberto. A gente sabe que, muitas vezes, nos movimentos, né, é tudo rápido, tem entregas, tem uma processualidade que é própria da educação à distância, né, no sentido de uma autonomia maior em estudar, em cumprir com algumas tarefas, mas isso eu gostaria, assim, de deixar muito marcado a possibilidade de vocês de acessarem os professores do curso sempre que necessitarem. O AVA, né, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, como vocês viram agora, nós recolocamos em 2018 alguns pontos de melhoria na educação à distância na Unijuí, e dali para cá, né, agora em 2023, estamos cada vez mais buscando atualizações e melhorando, então, tanto o AVA quanto outros processos de educação à distância. A pandemia mudou muito também alguns pontos da educação à distância, e nós entendemos que, de agora para 2023 para frente, com novas diretrizes que estão para vir do Ministério da Educação, é bem possível que ainda sejam feitas novas atualizações e modificações para qualificar as aprendizagens em EAD, tá bem? O acompanhamento da tutoria, então, que vocês têm, a nossa tutora é uma tutora extremamente qualificada, né, também é doutora em educação, então é uma tutora que tem uma qualificação para orientá-los, né, dentro dos processos de aprendizagem naquilo que vocês necessitam. Os materiais que são produzidos pelos professores, também mestres e doutores com experiência na área, né? Então, vocês vão ver que, ora, vocês possuem materiais produzidos por professores da casa, ora, materiais, então, produzidos por outros docentes, né, que são mediados pela Unijuí também, quando não são os da casa. Tá bem? Vocês me interrompam, José e Ivo, fiquem muito à vontade, tá? São só algumas questões pontuais, assim, de reforço, retomada com os nossos alunos. Mas fiquem bem à vontade, caso quiserem comentar. Eu acho que eu vou seguir essa parte que eu preparei e depois a gente abre também, né,
para vocês conversarem com os professores e trocarem ideias. Eu fiz questão de pôr a Biblioteca Mário Osório Marx, né, aqui, para destacar que vocês têm esse acesso, então, e vão continuar tendo no momento em que se graduarem aqui na Unijuí, sempre essa possibilidade de vir pesquisar no acervo da biblioteca. E outro destaque que eu gostaria de lembrar para vocês, alunos do curso de História, que embora esteja em Ijuí, mas que eu sei que não é tão distante da região da maioria de vocês, né? Alguns estão na região de Santa Rosa, alguns estão na região de Três Passos, né? Outros estão em outros locais, mas a possibilidade de se organizarem e, principalmente agora, vocês que já estão na metade do curso, alguns mais adiantados, para começarem a pensar qual vai ser a sua pesquisa de trabalho de conclusão de curso. E o fato de terem, então, a oportunidade de pesquisar, né, um acesso livre a um dos maiores e mais importantes acervos documentais do interior do Brasil, que tem também um grande reconhecimento nacional e internacional, que é, né, o museu e também o arquivo regional, que são espaços privilegiados para que vocês possam desenvolver uma pesquisa historiográfica. Tá? Então, depois José e Ivo, ou agora, também fiquem muito à vontade para trazer alguns elementos sobre a oportunidade, o diferencial de estudar na instituição, tendo o Museu, né, Antropológico Diretor Pestana como parte desse complexo. E vocês também, gurizada, eu acho que seria legal depois nós conversarmos sobre os interesses, quem conhece o museu, quem não conhece, né? Acho que essas coisas é legal a gente saber também para prospectar atividades com vocês. Queria falar um instantinho, Thaís. Fiquem à vontade, colegas. Eu e o professor José já oferecemos oficinas de leitura de imagens no museu. A gente ofereceu para uma turma de ensino médio. Nós temos uma oficina já pronta, né, um template, inclusive, e nós podemos fazer algumas aulas presenciais no museu com vocês para incentivar o uso de documento, como, por exemplo, a fotografia como documento histórico, o jornal como documento histórico, o manuscrito como documento histórico. Então, nós temos uma variedade muito grande de documentos no Museu Antropológico Diretor Pestana, e eles são importantíssimos, né? Nós temos, para vocês terem uma ideia, um arquivo indigenista que chama-se Caigangue Guarani Xetá, que é um arquivo, assim, uma referência internacional dos povos indígenas aqui dessa região. Então, o acervo dos arquivos do museu são extremamente ricos. O acervo fotográfico, assim, é o maior do interior do Brasil, praticamente, em número de imagens. Estão catalogadas, estão todas acondicionadas, um espaço climatizado. Então, o museu é um grande espaço de pesquisa e nós podemos planejar algumas atividades, se vocês quiserem, né? Eu e o José, lá no museu, para vocês conhecerem primeiro a exposição, quem não conhece, e depois conhecer a parte da pesquisa, que são os arquivos que o museu contempla, né? Então, aqui ele é um museu e é um arquivo também, porque muitas cidades só têm um arquivo histórico, né? Como vocês conhecem, o arquivo histórico, o arquivo público, né? Aqui no nosso museu tem a parte museológica e tem a parte arquivística, então tem duas partes bem complementares e extremamente bem organizadas, né, professor José? Então, é muito fácil de eu achar um documento lá, porque em alguns lugares os arquivos são tão desorganizados que você leva dias para encontrar um documento. Aqui você encontra, assim, você faz um pedido para arquivista e em 24 horas você já tem, se não tiver na hora, tem em 24 horas já o documento na mão. Então, é uma facilidade muito grande. Eu pesquisei durante muito tempo nesse museu, fiz toda a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, José também pesquisou no museu uma documentação bem significativa, e nós temos bastante prática nesse acesso a dados. Então, vamos convidar todos assim que queiram conhecer o museu. De repente, se vocês quiserem, um sábado de manhã, né, José? A gente faz uma oficina, um passeio no museu, passam amanhã conosco, a gente almoça juntos e fizemos uma programação cultural. É uma ótima ideia, Ivo. Até eu acrescento
Essa semana eu fiz um trabalho lá no museu, eu também, além de lecionar na universidade, eu também leciono há um bom tempo na escola, que faz parte do complexo da instituição, né, que é uma escola de ensino de educação básica, né, de nível fundamental e médio. E essa semana eu tive uma atividade bem legal que eu organizei com um duplo objetivo, né, além de ser uma tarefa específica lá do meu currículo do ensino médio, mas eu também fiz ela pensando na disciplina de arqueologia e pré-história, que eu estou dando agora, para não sei se tem algum aluno aí, tem algum colega que está nessa disciplina. Nós vamos fazer um trabalho com prática museológica, né, para verificar acervos, verificar a disponibilidade de materiais arqueológicos nas suas regiões. E eu já tomei a iniciativa e mostrei como fazer essa prática dentro de uma sala de aula real, né, de uma turma real. Então, eu fui lá no museu. Nós temos um acervo arqueológico também, pessoal, que é riquíssimo. É um acervo aí que remonta ao início da ocupação humana aqui no sul do país, né? 12 mil anos de registros materiais, de registros arqueológicos. Então, para além da exposição de peças que remetem ao período da colonização e o arquivo que o Ivo explanou muito bem, nós também temos o acervo arqueológico que também pode ser usado para efetivar projetos aí de educação, para curiosidades também, por que não? E, enfim, eu acho que é uma baita ideia, né, a gente organizar uma atividade aí para vocês conhecerem não apenas o museu, que é muito legal, mas também o nosso arquivo, né? O arquivo, ele é a menina dos olhos, né, cara? Ele é um arquivo muito rico, muito diversificado, como o Ivo bem disse, muito organizado, muito fácil de fazer pesquisa. Então, para quem já está vislumbrando possibilidades de temas, aí, como a Thaís dizia antes, né, saiba que o museu e o arquivo, principalmente, são parceiros assim inevitáveis, né? Seja qual for a tua região, porque aqui em toda a região noroeste do estado, nós temos materiais, temos arquivos dentro do acervo. Então, tem acervo genealógico, né, as famílias diferentes que ocuparam o estado, tem um acervo indigenista, tem acervo cooperativista, enfim, tem acervo aí em grande quantidade e diversidade. Maravilha! Então, depois vamos ver os interesses dos alunos. Acho que essa já anotei aqui como uma ideia bem frutífera. Então, queridos, eu gostaria de mostrar para vocês, aqui está o currículo, tá? Eu vou mostrar bem pontualmente alguns aspectos, até porque, no caso de vocês que estão conosco, né, já veteranos no curso, vocês têm um currículo que for organizado em 5 anos. E eu gostaria, assim, de dizer isso também para vocês, até para vocês tomarem conhecimento, enquanto alunos do curso, de que no final do ano passado, então, para esse, nós tomamos a iniciativa de enxugar o currículo para 4 anos, tá, alunos? E por que isso? Porque isso é importante, assim, vocês conhecerem. Nós, fazendo, então, um comparativo, desde o início do curso, quando nós propusemos em 5 anos o currículo, a ideia era que não se sobrecarregasse, porque cada módulo de estudos geralmente tinha entre 200, no máximo 240 horas como carga horária. No geral, 3 disciplinas. E isso, né, sendo, no nosso entendimento, um número bom de disciplinas, para também um bom aproveitamento dos estudos e também não gerar uma sobrecarga trimestral. Então, o currículo de 5 anos, ele se estendia em 3 trimestres a mais, mas ele dá, então, no caso para vocês, alunos, um equilíbrio maior na intensidade, né, de disciplinas de carga horária que precisam cumprir no trimestre, né, considerando que o trimestre também acaba passando rápido. Porém, nós também, e vocês também têm acompanhado isso, acreditamos que muitas vezes ter um currículo em 5 anos, para o leigo, aquele que não conhece a nossa proposta, não percebe que a gente tem uma intencionalidade com isso, acaba também entendendo que é mais um ano, e isso acaba não se tornando um diferencial para a tomada de decisão de vir cursar História na Unijuí. Então, nós reposicionamos agora nessa intenção de tornar o tempo do curso também um atrativo para os estudantes buscarem
né, o nosso curso de História aqui na Unijuí. Então, o currículo ele segue o mesmo, mas nós tivemos uma reorganização, né, brevemente, assim, em alguns pontos nos módulos que passaram, né, a ter uma carga horária um pouco maior, e isso, então, fez com que a gente enxugasse, né, fizesse em 12 módulos a partir de agora. Então, no caso de migração de currículo, né, para vocês que já estão em módulos avançados, já andando o curso, não vale a pena vocês fazerem análise de currículo e passarem para esse de 4 anos. É melhor vocês seguirem no de vocês, porque não, o tempo do curso, né, não vai mudar, tá? Mas para quem está chegando, né, por exemplo, entrou o ano passado, quiser fazer uma análise para ver se consegue concluir em menos tempo, e tiver interesse nisso, porque também tem essa questão de ter mais disciplinas no módulo, tá? Então, sempre tem o pró e o contra, né? Não pensem que tem só o pró, tem o pró e o contra. Então, esse aspecto, depois, quem tiver interesse, pode me procurar na coordenação do curso, que a gente analisa a vida de cada um de vocês e verifica, tá? Mas já adianto, quem já está com o curso em andamento e mais adiantado, não vale a pena. Valeria para quem entrou, por exemplo, no finalzinho, segundo trimestre ou terceiro do ano passado, né, que recém entrou, aí sim daria para a gente fazer essa análise para ir para esse currículo de 4 anos, então. Mas as disciplinas são a mesma, lembrando que o nosso currículo ele é organizado, né, em módulos. Nos módulos, nós sempre temos os seminários integradores, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais desses aspectos do currículo aqui para vocês, tá? Então, dentro do currículo, isso eu acho que é um papo que eu não tinha tido com vocês ainda, mas vocês já devem ter percebido, e quem está chegando, então, fica, então, essa explanação, o fato de que nós temos dentro do currículo disciplinas de formação geral. Vocês têm 4 disciplinas que cumprem esse papel de formação geral: a leitura e produção de textos, a ambiente e desenvolvimento, né? Esta aqui, ambiente e desenvolvimento, temas contemporâneos, né? Então, e filosofia e ética. Então, essas 4 disciplinas, elas cumprem com uma formação geral. Depois, vocês têm várias disciplinas que formam um núcleo pedagógico comum. Por exemplo, vocês já fizeram educação especial, muitos de vocês, né? Fizeram processos de aprendizagem, condição humana e educação, cibercultura e educação, história da educação, tem outras didáticas, entre outras, né? Organização da educação brasileira. São disciplinas que fazem parte de um núcleo pedagógico comum, ou seja, não só vocês cursam, mas vocês cursam com outros colegas de licenciaturas, né, em letras, em pedagogia, em educação física. E as demais, que são as disciplinas específicas, que então compõem a maior parte do currículo formativo do aluno. Da parte específica, então, eu abro também, se o José e o Ivo quiserem comentar algum aspecto pontualmente, né, sobre essa questão do currículo, mas cada um dos módulos, então, ele gira em torno, né, de uma temática que é predominante, embora não única, e culmina, então, nessa perspectiva de seminário integrador, que é uma disciplina um pouco mais ampla, né, e que geralmente articula algum tipo de prática para vocês. Deixa eu ver o que mais. Bem rapidinho aqui da parte específica do curso, né? A parte específica do nosso curso, ele atende às demandas do MEC, né? Em termos de formação, como, por exemplo, a arqueologia, pré-história, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, todas essas etapas do processo histórico, tanto da história da humanidade quanto da história brasileira. E nós temos um currículo muito atual, assim, por exemplo, se vocês mudarem para uma outra universidade, inclusive para uma universidade federal, se vocês quiserem mudar, ele segue basicamente esse currículo que a gente trabalha aqui na universidade, né? Então, nós não temos, digamos assim,
uma parte muito detalhista ou muito específica sobre um determinado ponto. Nós temos uma formação geral da história universal e da história do Brasil e da história regional. Então, o nosso currículo ele é bem compatível com o MEC, com as provas do ENAD, né, com as questões que caem no ENAD. Então, o nosso currículo é bem atualizado e permite que vocês tenham essa liberdade de repente, mudar para uma outra universidade, se for o interesse de vocês, e vocês trabalhar, dar continuidade. Inclusive, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos teoria da história aqui no nosso curso, e teoria da história é muito importante, assim, se vocês quiserem prosseguir o curso, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Os alunos precisam conhecer teoria. Muitas universidades não trabalham muito teoria, nós trabalhamos aqui com um enfoque bem interessante, né? O José foi aluno daqui, foi fazer mestrado, foi fazer doutorado, enfim, sabe da importância de ter esses componentes curriculares no curso, né? Então, nós somos um curso muito atualizado, assim, nosso currículo é um currículo, assim, padrão quase que de uma grande universidade, né? Então, nós não apesar de ser uma universidade no interior do estado do Rio Grande do Sul, ela está conectada com a rede, assim, com os parâmetros curriculares, enfim, com o que o ENAD demanda dos alunos para avaliação. Então, nós temos essa preocupação aqui dentro do nosso curso de História. Acho que só grifar, né, Ivo, que apesar de sermos um curso de licenciatura, a gente tem esse cuidado com a formação historiográfica no currículo, né? A razão pela qual a gente tem 2 disciplinas de teoria e métodos, tem disciplina de arqueologia para a história, tem práticas historiográficas em 2 módulos diferentes. Os seminários integradores também, em grande medida, eles trabalham não apenas a dimensão historiográfica, ou seja, o fazer do historiador, mas também as práticas pedagógicas, né, as práticas educacionais, como transformar esse conhecimento em recurso didático em sala de aula. Então, sempre abraçando essa dupla dimensão, né? Sim, a formação do professor de história, mas também, e bastante importante, a formação do historiador, do pesquisador em história. Porque um bom historiador, ele será um bom professor. Ele será um bom professor. Então, nós temos esse cuidado em formar bons historiadores também, mesmo sendo um curso de licenciatura, né? Que tenha como foco a formação de professores. E o nosso currículo é bem atualizado, né? Por exemplo, lá em teoria, você estuda, só vou dar um exemplo de conteúdo aqui, né? Por exemplo, a questão do estruturalismo e pós-estruturalismo. Um dia eu trabalho no mestrado, no doutorado, né? Estava comentando pós-estruturalismo com os alunos e eles tinham uma visão muito restrita, né? Aí eu fiquei pensando, olha, um graduando de História da UniG sabe o que é pós-estruturalismo, né? Então, nós temos essa preocupação teórica também, né, José? De deixar os alunos com uma discussão extremamente atualizada e contemporânea. Muito bem. E chamando a atenção, então, né, junto com aquilo que os professores estão comentando, o fato de que do 8º semestre em diante, vocês, então, iniciam os processos de estágio. Então, esse é um ponto importante de já se prepararem. Quem já está no caso aqui, é para o currículo de 4 anos, né? No currículo anterior, vocês estão começando esses estágios agora no 10º, né? Mas então, chega nessa, né, passando da metade aí do curso, vocês passam a entrar nos estágios. O primeiro estágio, ele prepara vocês, né, aproxima vocês do campo de estágio, no caso do ensino fundamental. Então, é bem importante quem está já com a disciplina de estágio, agora realizando junto com o José, que está acompanhando, vocês fazerem esse contrato de estágio, essa aproximação com uma escola da região de vocês, né? Vocês fazerem esse vínculo que não é só para essa disciplina, ele é para daqui para frente, né? O ideal é que vocês possam fazer os estágios no mesmo campo de estágio, numa mesma escola, né? Esse é o ideal para vocês, estudantes da EAD, para não ter que perder tempo fazendo novo vínculo, né? Nova busca. Então, faz o estágio 1, já conhece a escola, já faz o termo, já faz as observações, já pactua com o professor aquilo que vai ministrar,
para que no estágio 2, então, já possa fazer a regência, né? E da mesma forma, depois no ensino médio, que vocês têm, então, são o total de 5 estágios, porque nós temos um estágio, né, que é o estágio 5, que é em patrimônio histórico e cultural. E daí esse eu deixo também para os professores comentarem com vocês o foco, que não é daí no caso da escola, né? Fiquem à vontade, José e Ivo, para comentarem isso. Isso, só para grifar, né, que são os 4 primeiros estágios, eles têm uma abordagem bem focada, bem voltada para a formação do professor, né? Então, ele é um estágio de interdisciplinaridade, e aí um estágio de regência em ensino fundamental, depois um estágio de interdisciplinaridade e o de regência em ensino médio. Então, os 2 primeiros estágios, você primeiro prepara a documentação, faz curadoria de conteúdo, analisa material didático, e no segundo você aplica, vai à escola e efetiva o teu estágio, nesses 4 movimentos. Mas nós temos esse 5º movimento, e aí eu reforço aquilo que nós dizíamos há pouco, né? Essa importância da formação historiográfica, né? Então, o estágio em ambientes de preservação de memória, esse estágio em lugares que têm por objetivo fazer a salvaguarda do patrimônio histórico e cultural, ou seja, você ter contato efetivo com arquivos, com museus, com acervos, né, e desenvolver esse teu, podemos chamar isso de um olhar do historiador, esse olhar sensível para os objetos, para os documentos, para os lugares de memória. Então, tem um estágio específico para isso, e ele é lá no finalzinho do curso, ou seja, quando a gente já tem uma bagagem acumulada ao longo do curso e consegue chegar nesses lugares com condições de olhar para esses acervos com essa sensibilidade que o historiador precisa ter para lidar com documentação, né? Uhum. E, então, também, né, destacar a questão do trabalho de conclusão de curso. Vocês vão ter, então, disciplinas de TCC que antecedem o trabalho propriamente dito. Então, é um processo. Eu já os convido, né, para que vocês possam, não deixem para pensar o TCC ao final do curso. Então, quem já está da metade em diante do curso já pode começar a olhar para aquilo que percorreu, para aquilo que vem aprendendo e os seus motivos também, e buscar, enfim, o diálogo daqui a pouco com um professor ou outro, para ir aventando, se preparando para esse momento que é o trabalho, né, de conclusão de curso. Então, esse efetivamente um processo. Vocês vão ter mais de uma disciplina, a primeira delas tem uma perspectiva de preparo, né, mais instrumental, para que vocês pensem, então, as questões relacionadas à pesquisa, às normas de ABNT, à redação acadêmica, questões nesse sentido. Depois, vocês fazem um projeto, propriamente, de trabalho de conclusão de curso, sobre orientação, né, de um professor, e, efetivamente, na última, vocês, então, escrevem o trabalho de conclusão de curso. Hoje, a gente já tem a flexibilidade de fazer isso por meio de artigo acadêmico, né, não mais unicamente o trabalho monográfico, até para que esse trabalho possa ser um trabalho publicado ou apresentado em eventos, e que também já estimule vocês a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação depois, se for do interesse de cada um de vocês, tá bem? Então, eu só ressaltei para ficarem atentos e não perderem de vista a questão da preparação para os estágios, quem ainda não está em estágio. Por que eu coloquei aqui, então? Eu coloquei o 8º trimestre no currículo de 4 anos, no currículo de 5, então, é do 10º em diante, né? Por que eu coloquei isso, gente? Porque quem ainda não chegou, quem já chegou já está sentindo, mas também já tem que se preparar para o próximo trimestre, quando vai ter que assumir uma carga horária específica de regência lá na escola. E quem ainda não chegou nessa etapa, se preparar no sentido de negociar no trabalho e se organizando na vida pessoal, porque vai chegar esse momento em que precisa ir cumprir, né, essa carga horária lá no campo de estágio. As 200 horas complementares, então, isto, né, nós temos um currículo de 3.200 horas, sendo que das 3.200, 200 são atividades complementares.
No ano passado, nós mandamos para vocês, né, na coordenação do curso, um tira-dúvidas sobre o que são as atividades complementares, né, o que configura, como que vocês colocam isso no portal. Então, hoje, por exemplo, essa atividade que vocês estão, depois eu vou largar um link de presença, vocês vão registrar a presença, e vocês, então, já vão computar aí, né, um turno de horas para depois, né, uma atividade que vai contar horas complementares, vocês vão ganhar um atestado de horas, tá? Então, essas atividades que nós vamos promovendo, por exemplo, os professores estão com essa ideia, né? Se for do interesse de vocês de fazer uma atividade no museu presencialmente, nós podemos, então, né, certamente ela vai ser uma atividade complementar. Então, é nesse sentido, tá? Vocês têm todo o tempo do curso para fazerem as atividades e irem computando, né, inserindo no portal do aluno as atividades complementares. Caso vocês tenham dificuldades em fazer isso, podem conversar, então, depois eu vou deixar o contato da secretária Poliana no Núcleo de Suporte aos Cursos de Humanidades, e vocês, então, podem conversar com ela, que ela ajuda sobre isso, tá? Não pode deixar para a última hora. Por quê? Porque não é assim, eu fui num evento de 4 horas, conta 4. Não é assim que funciona. A gente precisa ter uma variedade de atividades. Então, por exemplo, os eventos promovidos pela universidade, como semanas acadêmicas e o Salão do Conhecimento, nós, então, computamos integralmente. Mas tem um teto, né? Não pode ser só participação em eventos. É importante que vocês participem em eventos, que vocês também possam ter atividades, né? Quem está participando do PIBID, que já foi PIBID, quem daqui a pouco está participando de bolsa de extensão, quem quer ter uma experiência de uma monitoria, auxiliando um professor dentro de uma disciplina, também é possível isso, depois vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Então, tudo isso conta como atividades complementares, um curso de curta duração que vocês venham a fazer, né, seja na instituição ou fora da instituição, então todas são possibilidades, tá? E eu também gostaria de chamar a atenção aqui, pessoal, que a Unijuí dá a vocês, acadêmicos, muitas oportunidades. Uma delas é o intercâmbio com instituições, né, nos Estados Unidos, na Europa, né, em outros países também, se não me engano, já tem instituições africanas. Então, isso é uma oportunidade para todos vocês. E eu agora, nos próximos dias, vou organizar um momento como esse, que também vai contar como atividade complementar, de interação de vocês com o Escritório de Relações Internacionais, para vocês tirarem dúvidas sobre intercâmbio, principalmente quem tem, né, esse sonho, essa vontade, e para que vocês possam perceber como isso é realizável, que não está tão longe, né, como às vezes a gente imagina, tá? Então, pensem sobre, né, sintam-se instigados para essa questão. Tem instituições, por exemplo, a Universidade do Porto, em Portugal, que é uma das grandes universidades europeias, a Unijuí tem convênio. Então, é uma ótima oportunidade de vocês estudarem e terem uma experiência fora do país. Depois, eu vou abrir também, eu vou pedir, né, a fala, assim, mais com propriedade dos professores sobre as bolsas de pesquisa e extensão, as monitorias, tá? Que agora a gente não tem feito essa prática na EAD tanto, mas para esse ano, minha proposta, e quero levar isso para o colegiado do curso para os professores, instigando, né, que a gente possa estimular a monitoria para vocês terem essa oportunidade, porque agora o curso também, nessa versão, já está em andamento, então nós temos alunos já veteranos que podem fazer monitoria. Lembrando também do Coral, que a Unijuí disponibiliza, então quem mora na região de Juí gosta, né, dessa prática, e a Companhia Cadage também, que é outra oportunidade que dá bolsas também de estudos para os alunos. E vocês, alunos do curso EAD, também podem participar do curso de línguas. Inclusive, tem uma plataforma de aprendizagem de várias línguas que é à distância. Então, quem tiver interesse também,
me procura que eu ajudo vocês para se inserirem no estudo das línguas. José e Ivo, fiquem à vontade também, quiserem complementar. Fazer uma complementação rápida. Eu trabalho já há bastante tempo no curso, trabalho no EAD desde o começo, curso EAD aqui na Unijuí, e eu tenho uma trajetória mais de pesquisador, né? Eu tenho graduação, bacharelado, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tudo na história. Sou historiador completo, né, José? Tenho toda uma formação. E eu sou pesquisador da Unesco, né? Todo mundo já ouviu falar da Unesco, na Cátedra Diversidade Cultural, Gênero e Cultura. E sou pesquisador gaúcho aqui da FAPERGS, da nossa fundação de pesquisa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então é uma honra, assim, ser gaúcho e pesquisador gaúcho, né? E a minha trajetória de pesquisa, assim, me levou a trabalhar com mais componentes de teoria e metodologia, e eu trabalho no mestrado, doutorado em educação, no mestrado e doutorado em direitos humanos, no curso de história e no curso de medicina, e sou pesquisador. Então, vocês imaginam, assim, devo trabalhar tipo 60 horas por semana, né? Para dar conta de todas as atividades. Mas eu queria falar para vocês isso, assim, que o curso de História, né, e nós aqui na universidade, a gente incentiva muito a pesquisa, né? E é uma possibilidade que tem agora com o reconhecimento da profissão de historiador de desenvolver atividades de pesquisa também. Então, de repente, assim, se eu não quero dar aula, assim, eu posso me tornar um pesquisador, porque o reconhecimento da profissão de historiador, ele habilita também a ser pesquisador, né? Então, a pesquisa é um elemento muito importante aqui no nosso curso e é uma formação profissional, né? De repente, eu quero trabalhar no Museu Antropológico de Getúlio Pestana. Eu posso trabalhar no Museu Antropológico de Getúlio Pestana. De repente, eu quero fazer um concurso para trabalhar num arquivo. Eu posso fazer o concurso para trabalhar no arquivo também. Então, eu posso ser tanto professor de história quanto pesquisador também. Por isso, nós temos esses componentes de teoria e de historiografia que habilitam os alunos a serem pesquisadores também. Tá? É uma tarefa muito gratificante. Eu sou pesquisador, trabalho na publicação de livros, de artigos, de capítulos de livro, e agora eu escrevi também para livro didático também de ensino médio. Então, eu tenho uma carreira já bem estruturada de pesquisador, e eu quero dizer para vocês, alunos de história, que sintam-se muito à vontade, assim, se vocês tiverem interesse pela pesquisa, se vocês querem futuramente se dedicar a ser pesquisador, que é uma possibilidade que tem também dentro do curso de História. E nós temos bolsas tanto de pesquisa quanto de extensão para desenvolvimento de projetos no nosso curso de História. Então, assim, isso que eu quero salientar para vocês, que vocês podem ter uma formação de professor e, ao mesmo tempo, de pesquisador. Eu sou suspeito para falar também, né, Ivo? Eu fui teu aluno, agora sou teu colega, e é uma satisfação muito grande poder contribuir com a formação das novas gerações de historiadores e de professores que cá estão, né, conosco. Escolheram a Unijuí, apostaram a sua formação aí na qualidade que a gente está oferecendo há quase 40 anos com esse curso, e é muito gratificante isso. Eu tenho um coração um pouco dividido também, porque, embora a minha formação toda seja também em historiografia, né, eu fiz a graduação na Unijuí, eu fiz o mestrado em História, e eu estou terminando o doutorado em História agora, mas eu estou com um pé na educação todo o tempo, né? Desde que eu me formei, eu comecei a dar aula já em 2009, e então de lá para cá já vai um bom tempo aí de sala de aula, e eu tenho um apego muito grande com a prática docente, né? Então, tenho um apreço muito grande pelas disciplinas que visam formar essa bagagem de vocês como futuros professores, né? E eu também tenho trabalhado nos últimos tempos bastante com a extensão, né? Que é especificamente em um projeto. Eu já trabalhei em vários projetos de extensão ao longo dos anos que eu estou na universidade. Eu estou no curso de História como professor, eu estou desde 2015,
mas na instituição como um todo, né, pensando aqui desde quando eu era aluno, então eu já estou há 23 anos na instituição, né? Estou contando o tempo de aluno também, né? Eu fui um tempão aluno da Unijuí. E então é muito tempo trabalhando com educação, é muito tempo trabalhando em projetos de extensão. Eu já passei pelo coral, fiquei muito tempo no coral, né? Tive bolsa, fui bolsista do coral. Já passei pela pesquisa também como voluntário, passei pela extensão, já fui professor extensionista, sou professor extensionista nesse momento, e dizer para vocês que é um ramo que é muito gostoso de trabalhar também. Eu trabalho em um projeto de extensão chamado Projeto Traças Digitais. Tenho a grata satisfação de ver nas janelinhas aqui o nosso camarada Vitor, né? O Vitor é colega nosso no projeto, já está aí 1 ano e pouco, né, Vitor? Trabalhando 2 anos já, olha aí, cara, o tempo voa. Mas nós temos, enfim, participações também, nós já tivemos muitos movimentos legais aí de desenvolvimento de ferramentas, muito do que a gente trabalha, nos mecanismos que a gente usa nas disciplinas, né, didáticas e tal, são ideias que em algum momento acabaram surgindo nas discussões dentro do Traças Digitais. Eu digo por mim, pelo menos, né, as coisas que eu costumo inventar nas disciplinas, em geral, são experiências que a gente foi desenvolvendo nesses projetos de extensão e tal. Mas também tem um pé na pesquisa, como o Ivo disse, né? Eu sou pesquisador também, eu estou nesse momento imerso na minha pesquisa, né? E a gente se divide, né? Eu trabalho com educação básica, trabalho com a superior e ainda trabalho com a minha pesquisa, tenho a minha pesquisa correndo paralela a tudo isso. Então, é muito gratificante poder dizer que eu tenho esse privilégio, né, de trabalhar nessa universidade que foi a minha formadora, né, e que hoje eu posso devolver um pouquinho na forma de, enfim, trabalhos, serviços prestados e dividir um pouco da minha bagagem também com vocês. Bem, pessoal? Muito bem. Me escutam direitinho? Sim, eu acho que eu não desliguei meu microfone, né? Tudo certo. Tá, obrigada. Então, junto a isso que os professores vão comentando, trazendo a experiência profissional deles, eu gostaria só de comentar também essa parte, reforçando o fato da profissão que vocês escolheram, né, a profissão de historiador, que foi regulamentada, então, no Brasil, abrindo um amplo leque de possibilidades profissionais, como os professores de vocês colocaram, a pesquisa em acervos, produção de biografias, pesquisa corporativa, trabalho em museus, centros de pesquisa, arquivos, pesquisa histórica sob demanda, e além da disponibilidade, então, sempre existente de vagas na docência, nos níveis fundamental e médio da educação básica. E aí, sobre isso, né, os diferenciais das licenciaturas hoje, né, gente? A alta empregabilidade, né, estabilidade profissional, o campo profissional amplo, né, e as possibilidades de atuar na área antes mesmo de concluir o curso, um plano de carreira que possibilita a progressão profissional, né? Então, isso são diferenciais que muitas vezes ficam escondidos atrás de uma crise, né, que se publiciza da educação ou da docência. Mas hoje nós, embora a gente tenha muitos aspectos a serem qualificados dentro do âmbito da educação, né, em sentido das últimas lutas que têm sido feitas dentro da profissão, hoje nós estamos vendo um cenário de alta empregabilidade, né? E também o fato de que é uma profissão que traz uma estabilidade profissional ainda, né? E também planos de carreira e progressão profissional. Então, muitas vezes, mesmo que o salário inicial ele não se torne um salário tão atrativo como se pensaria, né, para a profissão, a progressão profissional ela é uma realidade, o que em muitas outras profissões acaba não sendo. Por exemplo, às vezes em outras profissões você também entra com um salário inicial difícil, um salário de início de carreira baixo, mas diferente da profissão professor, você não tem plano de carreira e nem tem possibilidade de progressão. Então, tudo isso acaba não sendo dito ou não sendo tratado com aqueles, né, com os jovens que acabam muitas vezes sem conhecer, não buscando a profissão professor.
né? E a possibilidade hoje, por exemplo, de fazer em menos de 2 anos, cerca de 1 ano e meio, uma segunda licenciatura e ainda ampliar a atuação profissional de vocês. E o fato de que agora a tendência de aumento constante na remuneração, né, por exemplo, dos municípios e da região. Eu trouxe aqui um dado, mas a gente mereceria muito maior pesquisa, né? Por exemplo, hoje a média salarial, faltou um L ali, de Juí, né, de um professor, isso é uma média, né, pessoal? Isso varia muito, mas essa média ali de R$3.500 no sentido, né, de um professor em Juí hoje, numa média, não contando, por exemplo, isso não conta ensino privado, que sempre é, né, mais alto o salário, e também a perspectiva, né, de qualificação profissional e atuação no ensino superior, ou ainda em outros contextos, né, de educação privada. Então, hoje, aqui na região, nós temos também muitos municípios que pagam uma média salarial até bem maior do que essa, né? Então, vale observar. Então, gente, só para fechar aqui, e aí eu vou abrir para vocês, para dúvidas, conversarem com os professores livremente. E aqui, no caso, se vocês tiverem alguma dúvida ou necessidade, ou algo que vocês, ao longo da minha fala, eu fui pontuando e vocês têm o maior interesse, então tem o meu contato, vocês têm o meu contato pessoal do WhatsApp, o meu e-mail, eu procuro sempre, né, respondê-los e estar atenta às necessidades de vocês. Também no núcleo de suporte aos cursos de Humanidade e Educação, vocês encontram a Poliana e a Bruna. A Poliana é nossa secretária executiva do núcleo, é ela, então, que responde pelo núcleo, e a Bruna, que é a atendente. E elas, então, nesses 2 e-mails e telefone, ramal, vocês podem tirar dúvidas sobre horas complementares, principalmente, ou alguma questão relacionada aos professores. E na Central de Atendimento ao Estudante, então, que é a CAE, ali, vocês com a Clarice, a Nídia, vocês, então, conseguem informações sobre a vida estudantil de vocês, tudo aquilo que vocês precisarem, matrícula, rematrícula, ajuste no módulo, inserção de uma disciplina, tudo isso, então, é por ali. E tem também, né, eu nem coloquei aqui, porque todos vocês estão em constante contato com a Vanessa, que é a nossa tutora, né, e que vocês conseguem, então, o acesso, né, a ela pelos grupos de WhatsApp. Nós temos também um grupo de WhatsApp, além do grupo que a Vanessa coordena, que é os das disciplinas, tem um grupo com a coordenação de curso. Então, se alguém não estiver, acho que aqui todos estão, mas a Jaqueline está chegando, né, depois vamos ver se você está lá no grupo, a ideia é que todos estejam no grupo, né, de WhatsApp. Pessoal, eu vou passar aqui no chat agora o link da presença nessa interação dessa noite, né? E aí vocês registrem a presença de vocês também. Tá bem? Então, a Jaqueline é nossa bicho, vocês deem para ela as boas-vindas. Nós temos outros colegas que infelizmente não puderam entrar, deixa eu dizer o nome deles aqui, eu acho que... Mas a Jaqueline, a Vanessa me disse, não, a Jaqueline está. A Jaqueline é nossa bicho, tem o Bernardo, o Ezequiel e a Cibele, tá? Então, vamos, né, fazendo força-tarefa, levando no miudinho e falando para as pessoas sobre o curso agora, por isso essa minha fala, né, para que vocês consigam também conhecer mais o curso de vocês, o curso que vocês escolheram, o que vocês estão fazendo, por que estão fazendo, né? Embora a gente saiba que sim, em alguns processos da EAD a gente ainda precisa aprimorar, mas sempre o feedback, o retorno de vocês, as dicas, isso é sempre bem-vindo por o olhar do aluno, né? Porque o olhar do aluno, as suas necessidades, então sempre enviem para mim que eu levo para os professores para a gente poder trabalhar sobre as necessidades, né, de aprimoramento. Tá bem? Então, vamos abrir para vocês, o que vocês acharam, quem gostou da ideia de um momento lá no museu, acho que a gente já pode tirar até algum movimento aí, né, Ivo, José, para ouvi-los, acho que é bem legal. Deixa eu aproveitar, antes de abrir, Thaís, eu vou fazer um convite já para os que estão aqui, para eventualmente os que vão assistir esse vídeo depois, também está gravando, né?
Ano passado, eu realizei uma expedição, na verdade, 2 expedições, né, Carol? A Carol foi minha parceira nas 2. O Vitor também foi, o Gabriel também teve. Como você sabe, eu já falei, né, eu dou aula no ensino médio aqui na escola também, e eu faço alguns trabalhos paralelos, assim, entre as minhas turmas do médio, às vezes eu tenho estagiários que vão trabalhar comigo lá também, enfim, e com algumas disciplinas da graduação. Então, ano passado eu fiz 2 viagens de estudo que foram muito boas, já é uma viagem que eu vinha planejando há um tempo, depois eu fiz uma antes da pandemia, daí veio a pandemia, deu uma melada nas minhas ideias, depois da pandemia eu retomei. Que viagens são essas? Uma viagem aqui para a região de Poçadas, né, nas reduções jesuítico-guaranis ali, né, São Ignácio, Loreto, Santa Ana. Essa viagem está marcada para dia 12 de julho, 12, 13 e 14 de julho, são 3 dias, é um pernoite em trânsito, um pernoite lá em Poçadas, e daí nós voltamos aí no final do 3º dia, não chega a virar a noite, tá? E eu abro o convite para eventuais interessados aqui do nosso curso de irem como monitores, inclusive, né? Inclusive, a monitoria pode ser passível de ser certificada como horas para o curso também depois. Tá? A viagem tem um custo, o custo é baixo, porque vai um ônibus cheio, né? Vai a turma inteira de adolescentes ali, então a viagem acaba ficando num custo bem acessível e é uma experiência bastante significativa. Então, esse é o primeiro convite. Poçadas, metade de julho ali. Bem no finzinho ali, antes de começar o recesso escolar. E o segundo convite, e aí esse, eu acho que o Gabriel, tu foi para o Uruguai também, né, Gabriel? Tu e o Vitor, né? Acho que foi só a Carol que foi só para Poçadas, né? Então, eu já fico convite para vocês irem para Poçadas, né? Aproveitar aí na segunda. E a segunda viagem que eu abro o convite agora é para Colônia dos Sacramentos, que fica lá pertinho de Montevidéu, do outro ladinho lá do Estuário do Prata, né? Na boca seguinte lá de Buenos Aires. É uma viagem muito legal. A gente sai por Rivera, dá toda a volta no Uruguai, entra pelo Chuí, Pelotas e vem embora. Então, é uma expedição, cara. São 5 dias na estrada. Aí vocês olham para mim assim e pensam, 5 dias na estrada com adolescentes. Cara, mas é legal. Vou dizer para vocês, tá aí o Gabriel, o Vitor e a Carol que não me deixam mentir sozinho. A viagem é divertida, tá? A gente acho que cansa mais eles do que eles nos cansam. Então, deixo o convite para esses 2 movimentos. Se alguém tiver interesse, quiser saber mais detalhes, valores, datas direitinho, a do Uruguai é em setembro, a gente pega o feriado ali do 20 de setembro. Então, pode entrar em contato comigo, se quiser, pega o meu contato com a Vanessa ou com a Thaís, não tem problema. Pode tratar direto comigo, que eu sou organizador da viagem. E nas 2, fica a dica, né? É uma viagem que vocês vão na condição de monitores, me auxiliam em algumas questões mais de ordem didática mesmo, né? Organizar materiais, a gente produz algumas coisas também. Então, é um movimento formativo bastante significativo que a gente abre oportunidade aí para quem tiver disponibilidade. Fechou? Maravilha. Pessoal, eu vou parar a gravação agora e aí nós encerramos aqui a gravação e aí fica mais livre para vocês baterem papo, interagirem, fazerem uma interação mais informal também com os próprios professores, né, e conversar, tá bem?